experiência com processo seletivo à distância, né? As pessoas, nossa, será que o recrutador consegue avaliar a distância? Ele consegue num vídeo currículo ou numa entrevista via Skype? E agora tem outras plataformas, inclusive, ele consegue avaliar alguma coisa? Gente, consegue, né? Quando a gente aprende sobre o comportamento humano, a gente aprende alguns padrões de comportamento que eles se repetem nos candidatos. E quando a gente tem o perfil do candidato muito perfeito na nossa mente, a gente estuda para isso, e também na empresa, a gente consegue identificar os candidatos ideais, né, para a empresa. E eu trabalhei, né, por alguns anos numa empresa nacional aqui do Espírito Santo, que tem lojas em quase todo o Brasil, e agora tem até na Colômbia, em outro país. E eu era responsável por algumas unidades de vários estados, né? Bahia, João Pessoa, Curitiba, Rio de Janeiro, e eu viajava muito para esses estados. Mas quando tinha, às vezes, uma ou duas vagas, a minha empresa não me permitia viajar. Então, o processo era feito à distância. E como é que funcionava? Da mesma forma como qualquer outro processo seletivo. O gestor da vaga, ele conversa com o RH, alinha o perfil que ele quer daquele candidato, que são competências técnicas e comportamentais. A gente já conhece a cultura da empresa, sabe também o candidato que tem a carinha da empresa, que é hoje chamado fit cultural, e a gente vai em busca. E vou começar falando sobre a entrevista por telefone, que eu utilizava muito isso. Eu trabalhava com muitos cargos de nível operacional e nível tático, né, que eram assistentes, analistas, e tinha também vagas operacionais, que era da área de logística, por exemplo, e área de vendas também. E quando a gente tinha muitos candidatos para uma vaga só, que é o normal de acontecer mesmo, eu fazia uma entrevista prévia por telefone. Para quê a entrevista por telefone? É para fazer uma triagem. Se eu tenho 40 currículos para uma vaga, eu vou tentar filtrar ao máximo. E tempo é algo muito escasso para o recrutador. Então, a gente tenta filtrar ao máximo o nosso tempo para a gente conseguir os candidatos melhores. E eu fazia uma entrevista de forma conseguir captar, conseguir ver nesses candidatos aquelas informações cruciais da vaga. Se a vaga tinha alguns, como eu posso dizer, algumas características fundamentais, eu ligava para esse candidato, e a gente nem avisa que vai ligar, a gente simplesmente liga para o candidato, e aqui que a gente vai dar algumas dicas para vocês, né? Porque isso pode acontecer, e aconteceu com um cliente meu de Curitiba, tem até algumas semanas atrás, e eu ainda não tinha avisado a ele, porque não tinha chegado a sessão que eu ia orientar ele sobre esses tipos de abordagem de recrutadores, né? Estamos aí, André, Felipe, boa noite, Felipe. Então, pessoal, como é que o recrutador faz essa entrevista por telefone? A gente separa alguns currículos e simplesmente liga para o candidato. E às vezes pode ser que o candidato ele não esteja numa boa hora para atender. E aí que vem a primeira orientação. Eu fiz não é um mapa mental hoje, tá, galera? É tipo um checklist mesmo, eu acho até melhor. Porque isso aqui vocês vão poder seguir, fazer toda a preparação e ver se não esqueceu nada. Quem quiser ganhar esse checklist bonitinho que eu montei, só fazer um print da tela, me marcar nos stories, que aí eu identifico você e consigo enviar depois, beleza? Então, olhando aqui, a triagem que o recrutador faz, ele liga para você. Quando você recebe a ligação desse recrutador e você não está em um lugar apropriado, é o momento de você sinalizar isso para o recrutador. Com toda forma educada, uma forma educada normalmente, falando, olha, agradeço muito o seu contato, mas nesse momento eu não posso atender, porque eu realmente não estou num local apropriado e eu quero te dar toda a atenção nesse momento. E claro que o recrutador vai entender e provavelmente ele vai te fazer a seguinte pergunta: que horas eu posso te ligar, candidato? Que horas fica melhor para você?
E aí você vai falar que horário que você pode atender e vai se preparar para isso, tá? Então, o que pode às vezes acontecer é o candidato às vezes ficar muito ansioso e ele atender naquele horário mesmo. Às vezes ele pode estar num ônibus com muito barulho, no metrô, em um local que realmente vai atrapalhar, ele não vai conseguir se concentrar. Então, nesse momento, se você receber uma ligação de recrutador e ele sinalizar que vai fazer uma pequena entrevista, ele não fala entrevista, mas posso fazer algumas perguntas? É assim que ele vai te abordar. Posso fazer algumas perguntas? Você está interessado na vaga tal? Aí você fala, olha, eu quero muito te dar atenção, mas eu não estou num local apropriado. Tal hora eu vou te dar toda a atenção do mundo e eu vou conseguir ficar mais concentrado. Você pode ficar à vontade para falar assim com o recrutador, que isso é até bom, porque o recrutador vai perceber o quanto você está interessado naquela vaga. E já tendo essa informação e o horário que o recrutador vai te ligar, aí sim você vai para um local silencioso, um local calmo, um local que você vai conseguir ficar focado no que o recrutador for te perguntar, porque cada informação que você passar para o recrutador por telefone, ele vai anotar tudo. Você espirrou, ele vai anotar. Gente, e a segunda dica é o seguinte, por telefone a gente tem poucas amostras de comportamento, né? Porque a gente não tá vendo, a gente só tem a voz e tem a informação. Ei, Claudiana, boa noite, gente, que acabou de entrar, Adrianinho, Lete. Seja bem-vindo, galera. Agora vem a segunda dica para entrevista por telefone. Fale com entusiasmo, tenha energia na hora de falar com o recrutador. Isso faz muita diferença e é uma dos itens que o recrutador avalia quando está conversando com você. Imagina só, se você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala meio desanimado, fala devagar, ainda mais se for para uma vaga operacional, falar devagar não é bom, tá, galera? Né? Já é um ponto a menos. Mas você falar com entusiasmo, falar com energia, ter cuidado até com a sua dicção para você se fazer entender com mais facilidade, isso conta muito pontos para você. Então fale com calma, fale com energia, mostre que você está feliz com aquela ligação. Tudo isso o recrutador ele vai anotar e vai perceber que realmente você é um candidato diferente, é um candidato interessado. Passe as informações com segurança, com interesse, aproveite e faça perguntas ao recrutador sobre a vaga, fala que reforça o seu interesse. Com certeza essa entrevista é mais curtinha, mas ela tem um alto valor, porque é uma fase de triagem. Eu utilizava muito isso à distância. Normalmente, quando também a entrevista é feita por telefone, às vezes só pelo telefone, ela é combinada com outras fases, como, por exemplo, a entrevista com o gestor. Então, se o recrutador te aprova, ele já agenda uma entrevista com o gestor na próxima semana ou na mesma semana seguinte para você continuar com o processo seletivo. Então, é importantíssimo você dar atenção e dar importância para essa fase, que é a entrevista por telefone. Deixa eu olhar aqui, já falei da triagem, falar com entusiasmo e energia. E o recrutador avalia se você tem requisitos cruciais da vaga. Por isso que ele faz essa avaliação inicial. E para finalizar a parte de entrevista por telefone, é algo que, inclusive, pessoas da área de vendas, né, eles costumam orientar isso. Ter o sorriso na voz. Dá para perceber que quando a gente fala com uma pessoa que está feliz, que está animada, que uma aparência de sorriso na voz. Né? É você falar com entusiasmo, falar com energia. Isso faz total diferença numa ligação. Você pode perceber quando alguém está te vendendo alguma coisa pelo telefone, você percebe que a pessoa está empolgada, está feliz. É essa sensação de sorriso na voz. Tá? Está tudo anotado aqui no nosso checklist. Deixa eu ver se tem perguntas por aqui. Deixa eu ver. Hoje a entrevista por telefone pode ser substituída por WhatsApp. Nem todo mundo pode atender o telefone no momento, mas o WhatsApp
isso todo mundo usa de forma frequente. Pois é, Felipe, só que foi aquilo que eu falei. Você falar com a pessoa por mensagem é muito impessoal, e às vezes a gente quer informações do candidato, como isso que eu comentei agora, que é energia na voz. Tem alguns cargos que você ser uma pessoa ativa, uma pessoa enérgica, é um dos requisitos da vaga, é um dos requisitos que o gestor pede para o RH, e a gente não coloca isso na descrição da vaga. E como é que a gente vai avaliar isso numa conversa impessoal pelo WhatsApp? Eu acho que isso vai ser, não vai ser tão utilizado assim. A conversa por telefone ainda não foi abolida, eles continuam fazendo até hoje. Inclusive, meu candidato de Curitiba, ele recebeu uma abordagem assim, algumas semanas atrás, querendo, e fez uma sondagem de pelo menos uns 20, 25 minutos com ele, viu? Então, galera, quem tiver mais perguntas, ter sorriso na voz igualzinho você tá fazendo? Igual eu tô fazendo. Besta. O pessoal do telemarketing que sua o sorriso na voz. Isso, a galera é super treinada pra ter esse sorriso na voz, porque isso passa confiança, isso passa felicidade. Ninguém gosta de falar com uma pessoa que tá desanimada, que tá triste. É a mesma coisa o recrutador. Vamos tentar se colocar no lugar do outro. Se eu tivesse uma empresa, eu contrataria alguém que está desanimado, que está triste, que está para baixo. Gente, dificilmente alguém quer uma pessoa assim por perto.